Aleluia. Vocês estão felizes com o Senhor? Amém. Aleluia. Não dá para não estar, né? Talvez você possa pensar, isso é um jargão sempre, né? Estar feliz com Jesus, mas acho que precisamos declarar sempre, né? Que nós estamos felizes com o Senhor, né? Aleluia. Glória a Deus. Amados, ao longo dessa história humana, nós vemos que Deus sempre se preocupou com o homem. Não houve nenhum momento em que Deus não se preocupasse com o homem. Até mesmo naquele momento que parecia que havia um silêncio. Parecia que havia lá acho que Deus esqueceu da humanidade. Mas não. Em Gênesis 3,15, Deus ele já havia prometido que da mulher nasceria um que pisaria a cabeça de Satanás, pisaria a cabeça do inimigo. E esse devolveria ao homem o direito de ter a vida eterna mais uma vez. Desde então, desde essa promessa lá em Gênesis 15, o Senhor ele não descansou. Jesus, quando ele Jesus ele falou para os discípulos assim: o meu Pai trabalha até agora, e eu também. Então Deus ele nunca descansou. Deus ele sempre buscou oportunidades, buscou caminhos para que chegasse até esse momento. Mas é incrível que Deus ele trabalha de uma forma assim que nos surpreende, né? Coisas que jamais nós poderíamos fazer, mas Deus ele faz, porque ele é Senhor, né? Ele é Senhor, glória a Deus por isso. E nós vemos que ao longo dessa história, Deus ele levantou juízes, profetas, apóstolos, para chegar até nós. Estamos aqui hoje porque a promessa de Deus se cumpriu. Jesus, que estava para vir, veio, ele já veio, ele já morreu, mas ele ressuscitou e vivo está à direita de Deus. Por isso nós estamos aqui. Essa é a razão de nós estarmos aqui hoje. Eu ia perguntar, assim que eu peguei o microfone, eu ia perguntar: qual a razão de você estar aqui hoje? O que trouxe você aqui? Eu poderia dizer para você que eu sei quem trouxe você, mas o que trouxe você, eu não sei. Eu posso dizer que o Espírito Santo de Deus moveu o seu coração para vir até aqui. Mas o que tem no seu coração? Seja uma gratidão ao Senhor, seja uma dificuldade, seja uma luta, seja uma angústia, seja algo que você esteja vivendo nesse momento, mas o Espírito Santo ele conhece. Ele trouxe você aqui porque ele tem uma palavra para você. Mas você precisa ter uma coisinha pequena, uma palavra pequena no seu coração, chamada fé. Porque sem fé, não adianta nada o que a gente fizer aqui, não adianta nada o Espírito tentar fazer tantas coisas se você não tiver no seu coração. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe e que Ele se torna galardoador, ou seja, presenteador daqueles que o buscam. Amém? Se você chegou aqui essa noite, saiba que o Senhor trouxe você aqui, porque Ele tem uma palavra para você. Amém? O texto que eu queria ler com vocês está lá em João, capítulo 14, verso 6. Por que eu fiz isso aqui? Deixa aqui. João 14, verso 6. Esse eu vou usar como um texto base. A gente vai falar um pouquinho mais da palavra, passei um pouco mais na palavra. Aleluia. Jaime, prazer vê-lo aqui, Jaime. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Aqui Tomé faz uma pergunta, né? Jesus ele fala que ele iria para algum lugar e que os discípulos não poderiam ir. E Tomé fala assim, então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Então no versículo 6 Jesus vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. É isso que está aí na Bíblia, não, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque Jesus, ele é o único caminho,
Ele é a verdade e Ele é a vida. Não há outro caminho que leve ao Senhor. Há um ditado aí fora que todos os caminhos levam a Roma, né? Mas para Deus só um. Só Jesus. Mas eu quero guardar esse versículo com vocês, porque Jesus é o caminho. Em João 5,24, voltando aí à sua Bíblia agora, eu estou lendo aqui a Bíblia Nova Almeida atualizada. Se vocês estiverem aí, ou se você puder projetar aqui, Nova Almeida atualizada. João capítulo 5, versículo 24. O que vai nos dizer? Em verdade, eu lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jesus é o caminho. Estou falando de caminho. Quem crê naquele que me enviou, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. João ainda vai dizer no capítulo 1, voltando mais um pouquinho, no versículo 29, ele vai dizer, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o caminho. E ainda no livro de João, ainda capítulo 1, voltando alguns versículos aí, versículo 14, ele vai dizer, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Perdão, irmãos, não era esse versículo, era 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 5, que vai nos dizer que há um só mediador, porquanto há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Nós vemos que, quando Jesus fala que eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, nós encontramos na palavra respaldo para dizer que verdadeiramente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu só vou dar uma pausa nesse ponto, eu vou entrar aqui um pouquinho no livro de Hebreus, no capítulo 1. Hebreus capítulo 1, ele vai dizer assim, antigamente, tendo Deus falado de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, todos acharam aí? Amém? Antigamente Deus falou muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, aleluia, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Este Deus, esse Cristo, Jesus, já anunciado, já prenunciado em toda a Escritura, toda a velha aliança, tudo era sombra daquele que haveria de vir. Em Colossenses, nós encontramos no capítulo 1 de Colossenses, vamos voltar um pouquinho aí, vamos passear um pouquinho na Bíblia hoje, no capítulo 1, versículo 26 e 27, nós vamos entender uma coisa muito interessante. Acharam? O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Aleluia, glória a Deus. Amados,
Cristo foi pregado em todo o Velho Testamento, foi anunciado no Velho Testamento, mas não assim, é Cristo. Mas foi anunciado que haveria de vir um. E Paulo vai dizer que na plenitude dos tempos, Jesus foi manifesto, Jesus foi revelado. O mistério que estava guardado, Deus guardou esse mistério para que na plenitude dos tempos, Jesus ele fosse revelado. E nós vamos encontrar ainda em 1 Pedro, corroborando com esse assunto que nós estamos falando, em 1 Pedro nós vamos encontrar também algo muito bacana, muito legal. Eu amo essa palavra, glória a Deus. Todos acharam? 1 Pedro, capítulo 8. Capítulo 1, versículo 8. Vai dizer assim, ó. Mesmo, todos acharam? Amém? Amém. Vocês estão lendo aqui, né? Então tá bom, glória a Deus. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Vocês amam a Cristo? Mas vocês não veem Cristo. Vocês estão vendo alguém aqui? Vocês sentem no coração de vocês? Amém. Glória a Deus, né? Amém. Estão tão quietinhos. Aleluia. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, a nós. Investigando qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo. Que coisa interessante. Só uma pausa aqui. Pedro está falando que os profetas que anunciaram o Messias, como Isaías, por exemplo, eles indagaram quais eram as circunstâncias, quais eram as condições que eram indicadas pelo Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo já fazia a obra no Velho Testamento. Cristo foi manifesto a nós no Novo Testamento, quando Maria concebeu Jesus. Mas o Espírito dele já atuava lá nos profetas, mostrando tudo aquilo que aconteceria no futuro. Ele diz aqui, ó, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, não para os profetas, não para aqueles que estavam lá buscando em quais circunstâncias quem ele estava anunciando e em que circunstâncias ele estava anunciando. Mas ele coloca aqui, ó, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês. Aqui Pedro está falando para os judeus, para aquele povo que estava recebendo a palavra naquele momento. Ele estava falando, ó, tudo aquilo que foi feito no passado era para hoje, para se cumprir hoje na vida de vocês. Amados, é para se cumprir na vida de vocês. Alegre-se hoje, porque isso está se cumprindo na vida de vocês. Ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejavam contemplar. Jesus ele foi anunciado em todo o Velho Testamento. Em todo o Velho Testamento nós encontramos Jesus. Desde lá de Gênesis 3,15, quando Deus ele fala com a serpente, ele diz que da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Desde aquele momento até o nascimento de Jesus, os profetas pregaram, anunciaram a sua vinda. Isaías, então, foi um profeta messiânico que tem mais textos que você pode encontrar acerca do Messias. Os salmos falam de Jesus, de Cristo que viria, mas eles não viveram o que os apóstolos viveram. Eles não viveram o que nós estamos vivendo hoje. Eles anunciaram o Evangelho, eles anunciaram pelo Espírito de Cristo tudo aquilo que haveria de acontecer. Tudo aquilo que haveria de acontecer foi anunciado, mas eles não viram
não contemplaram. E aqui Pedro está falando que agora nós anunciamos a vocês através do Evangelho de Cristo. Jesus foi já predito lá no passado. Esse mesmo Jesus que está aqui hoje presente no meu coração e no seu coração, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que morreu, mas está vivo, ressurreto, sentado à direita da majestade nas alturas, esse Deus, Deus Filho, que governa todo o universo. Aleluia, glória a Deus. Ele foi pronunciado, amados. Ele não foi uma história contada no mural e que alguém copiou e foi repassando de geração em geração. Ele é uma história de vida, uma história de redenção, redenção do homem. Eu coloco para vocês uma afirmativa. Que Deus é esse? Você já parou para pensar nisso? Que Deus é esse que não poupou o seu único filho por amor a você, por amor a mim? Ele não poupou o seu filho. Se nós olharmos as Escrituras e vermos os relatos que nós temos desde a crucificação, que morte de cruz! Jesus se tornou maldito em nosso lugar. Jesus sofreu em nosso lugar, pagou um preço que nós não poderíamos pagar. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amados, você é justiça de Deus. Você crê nisso? Você é justiça de Deus. 1 Coríntios 5:21 vai dizer isso. Caminhar mais um pouquinho com você. Jesus é a verdade. Ele é o caminho. Nós já falamos que Ele é o caminho. Ele também é a verdade. Vamos passear mais um pouquinho agora em João 17:17. Eu estou demorando um pouquinho porque eu estou aqui exercitando a minha Bíblia aqui, folheada. Não estou aqui com o meu digital, não. Estou querendo abolir um pouco o digital. João 17:17. Todos acharam? Amém. Jesus falando: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. No primeiro capítulo de João, no versículo 1, ele vai dizer assim, ó: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amados, verbo é palavra, não é isso? Então podemos dizer assim, que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E ele aqui diz o seguinte: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. É aquele que veio trazer a nós a verdade da palavra de Deus, apresentar a nós a palavra de Deus como ela deve ser entendida, não como os fariseus ou como os publicanos ou como os escribas queriam que o povo entendesse, escravizando o povo. Mas Jesus veio trazer a luz, as Escrituras. Ele veio trazer a verdade da palavra. Amém. João 8:32. Rapaz, esse livro de João é muito bom, né? Eu não saí do livro de João ainda, só estou no João, só saí para Timóteo aqui agora, né? Glória a Deus, aleluia. João 8:32. Se vocês... Todos acharam? Vou ler só o 31, tá? Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. 32. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A verdade os libertará. O conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo, ela liberta o homem. Ela consegue entender tudo aquilo que está oculto, porque o príncipe desses séculos
cegou o entendimento. E quando você está lá, quando o homem está lá fora, sem Cristo, sem Deus no seu coração, sem ter o Espírito Santo dentro dele, ele está cego. Ele não consegue enxergar a verdade do Evangelho. Mas quando você conhece a palavra, essa palavra que liberta, conhecereis a verdade vos libertará. As escamas dos olhos elas caem. Você começa a enxergar verdadeiramente o que o mundo realmente está fazendo, o que o mundo está tentando fazer. A Bíblia ela te mostra uma vida diferente, uma vida de paz. Jesus ele falou assim, eu vos deixo a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Eu vou falar uma coisa para você. Você consegue, em meio às tribulações, ter paz no seu coração? Você está vivendo uma tribulação enorme, grandiosa, e as pessoas que estão ao seu redor falam, como é que você consegue viver desse jeito? Alguém já teve essa experiência? Eu digo para você que eu já. Não vou contar senão eu choro. É melhor não contar. Então, a paz que excede a todo entendimento, ela está em nosso coração. Jesus também é vida. 2 Coríntios 5,17. Agora eu saí um pouquinho de João, viu? 2 Coríntios 5,17. Segunda Coríntios 5,17. Amados, eu prometo que a gente vai acabar 9 horas, pode ficar tranquilo. 2 Coríntios 5,17. Ninguém disse amém? Puxa vida. Amém, então tá bom, 9 horas da manhã, 9 horas da noite, irmão, pode anotar ali. Diáconos, deixa as portas aí, 9 horas a gente abre. Vamos lá, 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Mas eu agora vou ter que voltar para João de novo. 11:25. Acho que vocês já perceberam que eu amo o livro de João, né? Adoro o livro de João. Inclusive eu tenho até um filmezinho de João que eu, de vez em quando eu vejo. Eu agora não tenho visto não, né, irmão? Mas eu vejo bastante. Livro de João 11, capítulo 11, versículo 25, vai nos dizer: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Declaração linda, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Vida eterna, amados. Vida eterna. O homem está morto lá fora, sem o Espírito de Deus dentro dele. Mas quando ele recebe a Cristo como único e suficiente Salvador, essa vida vem habitar no seu coração. Essa vida vem para dentro dele e faz nele algo transformador. Não vai mudar o cabelo, não vai mudar a estrutura, não vai mudar a cor do olho, mas você vai passar a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Passará a ter conhecimento daquilo que é eterno, porque as escamas dos olhos caem, porque o príncipe desse mundo já não tem mais poder sobre a vida do homem, porque ele é selado pelo Espírito de Deus, ele passa a viver uma novidade de vida com Deus. Amém? Agora nós vamos ler Efésios, um pouquinho. Capítulo 2. Eu ainda não tenho a biblioteca igual o pastor tem na cabeça, eu tenho que ficar um pouquinho na Bíblia. Capítulo 2, versos 5 e verso 6. Aleluia. Aleluia. Prestem bastante atenção nesses versículos, irmãos. E estando nós mortos em nossas transgressões,
Aleluia. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Aleluia, amém, amados. Amém. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Olha que coisa linda e maravilhosa. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amados, que coisa linda. Estávamos mortos em nossos delitos. O homem nasce, vive, morre e vai para o inferno. Não é isso? Porque o homem, ele nasceu em pecado. O que muda a direção do homem, amados? O que muda a direção do homem? Nós acabamos de ler. Cristo. Cristo é o marco na vida do homem. Quando o homem ele aceita Cristo como único e suficiente Salvador, a vida dele muda. Já não está mais aquela de nascer, crescer, morrer e ir para o inferno. Ele tem duas opções. Se ele morrer aqui, ele vai para a eternidade. Ou ele fica aqui e sobe para a eternidade com o Senhor. Só tem dois casos. Só tem dois. E Ele nos fez assentar. Ele nos fez assentar juntamente com Cristo nas regiões celestes. Isso alegra teu coração, amados? Isso alegra teu coração? Louve ao Senhor, amados. Louve ao Senhor. Aleluia. Glórias ao seu nome. Hoje nós vamos participar da ceia. Eu vou falar uma coisa para vocês. Isso aqui é uma mesa que fala. Ela fala. Jesus, quando Ele falou fazer isso em memória de mim, Ele não falou para fazer isso todos os dias, ou fazer uma vez por ano, ou fazer quando achássemos necessário. Ele só disse, todas as vezes que o fizerdes, fazei em memória de mim. Eu quero ler com vocês, queria chamar os músicos aqui, por favor. Glória a Deus. Eu anotei e não anotei. Deixa eu só achar aqui rapidinho, amados. Mateus 26. Mateus 26, 26. Obrigado, Senhor. Mateus 26, 26, ele fala da ceia do Senhor. Ele coloca assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Esta mesa fala, amados. Essa mesa, ela fala de um Jesus que veio, ela fala de um Jesus que morreu, mas ela fala de um Jesus que ressuscitou. E ela fala de um Jesus que está voltando para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Vocês podem distribuir os elementos, por favor? Eu vou falar uma coisa para vocês. Não deixem de participar da mesa do Senhor. Essa mesa, ela existe por sua causa. Porque ela fala. Amado, obrigado, meu irmão. Ela fala. Não deixe de participar. A palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, coma e bebam. Examine-se o seu coração. Lembre-se que
Jesus, ele entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Não deixe que o adversário, que o inimigo das nossas almas coloque na sua mente sofismas, ou coloque na sua mente algo para que você não participe dessa mesa.